Olá, amigos Safers, estamos no 9º episódio da Esteira de Conhecimentos, o nosso videocast especial para você da cadeia calçadista e quer aprender cada vez mais, trocar experiências, gerar ideias. Nós estamos aqui trazendo sempre especialistas na área para engrandecer o seu dia e, lógico, engrandecer o nosso conhecimento. Meu nome é César Silva, sou coordenador de Educação e Negócios aqui na SafeTech e estou aqui com meus colegas Gianina e Rodrigo. Gianina, se apresenta para os nossos Safers. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gianina, sou consultora da área da indústria. Trabalho há mais de 10 anos, 17, nessa área industrial e estou muito feliz de fazer parte dessa bancada aqui. Muito bem, Rodrigão. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Schmidt, atuo aqui como consultor industrial na SafeTech e hoje estamos aqui para mais conhecimentos e novidades da parte de programação. E como não poderia deixar, nós temos que agradecer o nosso Gold Partner SafeTech. Se você é da cadeia calçadista e quer um ERP completo e literalmente com pessoas que vão dar um atendimento diferenciado, consultoria diferenciado, escolha o ERP da SafeTech. Você pode acessar no Instagram, @safetech.inovação, e você vai ter uma série de informações importantes para o seu dia a dia e, com certeza, se você quer crescer, é o caminho correto, é o caminho adequado, é o caminho mais completo para você. Muito bem, o tema de hoje é a PCP Programação. Vejam bem, nós estamos nessa temporada trabalhando vários conteúdos que são relacionados a uma indústria calçadista, como ficha técnica, comercial, financeiro, modelagem e tantos outros que você tem acompanhado aqui nessa primeira temporada. Se você entra no nosso aplicativo SafeTech, só baixar aí na sua loja no Google Play ou na Apple Store, você vai ter acesso aos videocasts e ao mesmo tempo, gratuitamente, como bonificação, cursos rápidos para engrandecimento da sua carreira. E PCP Programação acaba sendo, para quem não é da indústria, um tema meio esquisito, diferente. Mas como estávamos conversando e na preparação desse nosso videocast, nós estamos entrando na alma da produção. Ou seja, estamos entrando direto agora no chão de fábrica, complementando essa temporada educativa para que possam todos terem a experiência dessa visão geral, a visão mais ampla, visão de negócio de uma fábrica de calçados. Então, Gianina, me conta um pouquinho o que é e qual é o conceito de fato de PCP Programação. César, a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar. E o que é a programação? A gente já passou pelo cadastro, pela engenharia de produto, pelo comercial, que ditam as demandas ali de produção. Então, a programação é o setor da empresa que vai determinar como, onde, como de novo, será produzida essa carteira de pedido, essa demanda da indústria. Então, a programação, ela tem a função de planejar, de conduzir, de direcionar a produção do calçado. É o pé de entrada, a porta de entrada do calçado na produção efetivamente. Quer dizer que o resultado da fábrica está diretamente ligado a uma boa programação, Rodrigo? Com certeza, né? Você vai ter então lá a sua demanda, né, de pedidos, entrou a pedidos, carteira, e tu precisa entregar conforme a data que você vendeu o produto, né? Então, o planejamento PCP vai lidar com N variáveis, né? Datas de entrega, capacidades, tanto capacidade fabril de filiais ou de terceiros, variáveis de pessoal, de equipamentos, né? Tendo que nem a Gianina falou, né? Já temos a ficha técnica, já temos os pedidos comerciais, tem a parte de cadastros do PCP, né? Que são tempos, são locais de produção, aonde determinado produto vai ser produzido, né? Enfim, para então gerir toda essa carteira de pedidos, né? Então esse é o foco do PCP, né? É gerir essa carteira de pedidos para tu poder... Essa é a palavra que eu pensei. Essa gestão, essa data, né? Uma gestão, né, desse... É uma gestão macro do que está sendo vendido, já demanda que está entrando na indústria, é uma gestão macro.
A gente tem níveis de gestão mais micro ali, né? Mas é a gestão do que precisa ser produzido, a gestão de recurso, das variáveis, depois a gente vai entrar mais nas variáveis, mas a programação faz isso, ela programa a tua demanda, alinha a tua demanda com a tua capacidade produtiva. Legal. Poderíamos dizer, então, que é uma forma formal, estruturada de organizar a fábrica. Exatamente, né? Tu tem já cadastros nos sistemas, né, que vão te mostrar, né, os teus direcionamentos, né, e isso tu consegue enxergar, né, no momento de tenho 50 mil pares para me produzir, né, como é que eu vou distribuir esses 50 mil pares, né, quem vai fazer o que precisa ser feito primeiro, o que eu posso deixar para fazer mais pertinho de entregar para o cliente, né, porque às vezes tem processos, né, que tu faz ali em um dia, né? Mas tem outros processos que tu precisa de 2 semanas para ter ele pronto, né? Então, isso tudo tu consegue gerir dentro do planejamento, né? Do PCP, né? Legal. Essa palavra planejamento, ela é um pouco controversa. Vamos dizer o seguinte, eu preciso colocar em prática a produção que eu tenho. Então, a gente chega e já vai produzindo. Ou seja, normalmente quem está dentro do processo produtivo já quer sair produzindo. Mas, Gianina, quantas variáveis estão envolvidas nesse processo? Será que é só entrar e sair produzindo? Entrou o pedido, sai produzindo. Entrou mais um, sai produzindo? Não. Não era assim. Lá no início da indústria, que a gente tinha uma variação de produto muito menor do que a gente tem hoje. E continua não sendo assim hoje, né? Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que gosta de investir tempo planejando, confesso. Mas para a indústria calçadista isso não funciona, não funciona. Eu preciso planejar, porque eu preciso otimizar meu recurso. Então, a gente falando de variáveis, né? Agora vamos falar das variáveis. O que eu tenho de variáveis? Eu tenho variáveis internas, minhas variáveis lá do meu chão de fábrica. Eu tenho meu recurso de pessoa, minhas pessoas disponíveis. Eu tenho meu recurso de maquinário, de ferramenta, de estrutura fabril mesmo. E eu tenho as variáveis de mercado. Então, eu tenho meu desenvolvimento. A gente já falou de ficha técnica, já falou de modelagem, né? Então, eu tenho uma gama muito maior hoje em dia de produto. Isso em todas as áreas, não é? Mas antigamente era só o calçado feminino que tinha uma variação maior. Hoje em dia não, é infantil, é masculino, é esportivo. Tudo tem muito mais disponibilidade de produto. Então, é uma variável. Eu tenho menos mix, né? linhas de produto, isso, Rodrigo. Um mix de produto muito maior. E que giram rápido, né? Exato. Então, eu tenho a questão do tempo de entrega. Nem estou falando de lead time, né? Mas lead time também. Então, eu com essa gama maior de produto, são produtos muito distintos entre si. Então, eu vou ter um produto que vai passar voando na linha de produção. Eu tenho um produto que eu vou levar mais tempo. Tem a questão tecnológica, tudo que vai influenciar ali no meu lead time. Mas a minha data de entrega pouco muda em relação ao produto, né? Então, eu tenho a questão da data de entrega, porque eu preciso lançar e atender o pedido. Eu preciso ter tempo de entrega rápido para colocar isso lá na prateleira. Um exemplo, né? Um chinelo, eu posso cortar e já montar e tá pronto, né? Rapidinho, depois a máquina faz tudo. Agora tem uma bota que é muito mais elaborada. Esse tempo, para mim começar, ela tem que ser bem antes. Pega esses tênis hoje em dia de corrida, né? Corrida tá super em alta agora. Mas esses tênis mais tecnológicos, cheio de peças, de processos industriais ali que são mais demorados. E o mix de produto, como falou o Rodrigo, é uma variável. O meu lojista é uma variável, então eu tenho um lojista em vários pontos, eu preciso fazer a entrega para atender para ele tem um lançamento dele, ele está esperando aquele produto. Eu tenho a variável de fora também de moda. Daqui a pouco, hoje em dia a gente está num mundo que todo mundo influencia, não é mais só aquela revista que tu organiza com ela quando ela vai lançar a tua matéria para você se organizar internamente como era lá na minha época. Hoje em dia não, se alguém que tenha uma grande influência gosta de um produto, no outro dia todo mundo vai estar querendo. E você quer aproveitar essa onda, essa influência para vender mais, então você precisa atender mais. E nisso entra a programação.
para lidar com todas essas variáveis para que consiga chegar no fim e entregar tudo com qualidade dentro do prazo. A gente sabe que tem o nosso sistema envolvido nesse processo, mas essa pessoa que vai fazer a programação, que é mais uma variável dentro das que você está trazendo, né? Perfeito. Ela precisa ter uma visão ampla da fábrica. Ela precisa entender todas as correlações ao entorno do trabalho. Falem um pouquinho sobre essas relações ao entorno do PCP. Como você vinha falando na nossa preparação, são todas as áreas que acabam desaguando no PCP como um todo. Falem um pouquinho de como é esse processo, levando em consideração essas variáveis. A gente tem que falar ainda de cadastro, de demanda, enfim. Misturem essa situação e tragam um panorama da complexidade do PCP programação dentro de uma fábrica de calçado. Então, como a Gianina falou, né, tem N variedades de produtos, né? E você recebeu o pedido daquele que tu vendeu, tu tem uma data para entregar, né? Então, a partir daí o PCP começa a trabalhar em cima dessas variáveis para distribuir esses pedidos na produção, né? Então, tu vai ter variáveis que nem a gente tem um mix de produtos, daqui a pouco um fornecedor fornece uma matéria-prima X, que é daquela coleção, Que tem um tempo. e aquela matéria-prima ele também tem um tempo, né, para desenvolver ou produzir. Então, tudo isso tu tem que levar em consideração também, né, na tua programação, né? A questão de maquinários, né? A disponibilidade de máquinas, disponibilidade de pessoas, né? Então, envolve daqui a pouco cadastro de tempos, né? Daqui a pouco um processo que demora um tempo a mais, que vai levar mais pessoas, né? Isso tudo também reflete no teu lead time, né? Então, tudo isso impacta na tua programação, né? De tu antecipar qual etapas que tu vai produzir, em qual momento, e se tu vai poder atender, né? Naquela data. E caso tu não consiga atender isso, aí envolve a questão de buscar outros recursos daqui a pouco externos, né? Terceiros, ou contratações, ou que nem a gente tem casos de filiais, né? Às vezes tu não tem a mão de obra em tal local, mas precisa buscar em outros locais para tu poder atender essas demandas, né? Então, são N variáveis que o PCP visualiza e organiza isso para fim de entregar o teu pedido naquela data que tu vendeu para o cliente, né? Mas assim, ó, só uma adendo. Pensando, o programador, a pessoa que faz essa programação, ele não tem isso tudo na cabeça dele. Não tem como ele armazenar na cabeça dele, ou ele, tipo, então é aí que entra o sistema. A mesma coisa que eu falei lá no nosso episódio de ficha técnica, que a pessoa de ficha técnica, ela não define nada, ela consome dados de outros setores, aqui é a mesma coisa. A diferença é que o programador, ele define, né? Mas o programador, ele precisa dos dados no sistema de referência. Exato, a gente tem essas ferramentas nas cadastros, né? Precisa, porque é dali que ele vai tirar quanto ele tem disponível de máquina, onde está aquela máquina, onde ele pode programar um produto que tem alguma demanda específica de produção. Ele tem também a quantidade de pessoas pelo tempo disponível. Tudo isso a gente tem dentro do sistema. Os setores, né? Que são Setores. É outro cadastro muito importante. Então, eu tenho que casar os setores do meu produto, onde ele precisa passar para ser finalizado. A ordem, né? Isso, ordem, lead time, tudo isso eu tenho dentro do meu cadastro e eu tenho que comparar com os setores disponíveis no local de produção. Então, isso tudo o sistema faz. Para isso, eu preciso ter o meu cadastro certinho, bem ajustadinho, que aí o que o programador vai fazer? Ele vai lá no sistema. O sistema vai dizer para ele, entendeu? E ele vai fazer a sua jogada dele. Óbvio, ele precisa, que nem tu muito bem colocou, ter noção do espaço dele e do que ele está programando. Isso tudo ele precisa ter, ele não vai eximir ele desse conhecimento. Mas, estando tudo dentro do sistema, ele consome as informações do sistema para uma tomada de decisão inteligente. Eu tenho uma curiosidade. Nesse tempo todo que vocês estão na SafeTech, vocês já implementaram o sistema em empresas grandes, empresas pequenas. Como é que era antes do sistema e agora depois do sistema? Tinha muita planilha de Excel, tinha caderninho antes? Qual é a diferença entre uma empresa que tem
um PCP organizado com software de suporte, que é o que a gente faz, e aquela que não tem e faz tudo na cabeça, de 2 ou 3, no Excel, no papel. Fale um pouquinho dessa diferença, já que a gente está falando realmente do foco no planejamento, deve ser bem mais difícil sem uma tecnologia de suporte. Sim ou não? Não, com certeza, né? Tu tendo isso tudo hoje no sistema, né? Essas informações estão visível não só para o programador, mas para os demais usuários, né? Quando tu tá com arquivos e Excel, muitas vezes aquela informação daqui a pouco tá restrita a uma pessoa e não a todos, né? E levando para dentro do sistema, né? Cada empresa, assim, que a gente acompanha, acabou adotando um método de programar, né? Sim. Acumula tudo numa sexta-feira e daí programa outra semana, ou faz a sua programação diária e foge dessa parte de ter controles por fora, né? Então, tu tendo esses cadastros, que nem a Gianina falou, no sistema, isso vai estar bem mais visível, né? Você não precisa estar filtrando planilha A, planilha B, a planilha lá da fábrica X, né? Isso tudo vai estar o sistema vai trazer essa visualização para o programador, né? Eu sempre penso que toda vez que a principal função da SafeTech como sistema é você disponibilizar informação para ser consumida e informação em tempo real, informação correta, de confiança. Isso. A planilha, ela traz mobilidade, ela traz ali flexibilidade, mas você não tem como garantir a integridade da informação que tu está consumindo. Não tem como tirar o NORI, tu não tem como deixar essa informação acessível de forma clara para todo mundo que está envolvido no processo. Então, o que acontece quando a gente chega numa empresa, seja pequena, seja média, seja de grande porte? O que vai mudar a escala, tá? Mas a operação em si, ela é o quê? De você jogar essa informação para dentro do sistema e disponibilizar ela de forma clara, instantânea, para quem precisa consumir esses dados. Então, a principal mudança que eu vejo numa virada de sistema, que você tira essa parte de programação de uma planilha da mão da pessoa que está, às vezes, do outro lado da empresa, da fábrica mesmo, né? Tipo, fisicamente, eu tenho uma pessoa numa ponta, outra na outra, é que elas vão ter acesso rápido à informação que vem do sistema, que eu tenho os dados num banco de dados, que eu consigo consultar, eu consigo medir, que a gente na média a gente não controla. Então, essa é a principal diferença. Antes eles tinham essas informações pulverizadas em vários setores. Eu tenho a menina que controla o envio para ateliê. Ela tem a planilha dela. Eu tenho a menina que faz a programação geral, pega todos os pedidos que tem em carteira, ela vai gerar um lote e vai passar para outra pessoa. Essa vai direcionar de acordo com a planilha dela de produção. Mas o gerente, daqui a pouco ele não tem, para ele se atualizar de disponibilidade. Entrou um pedido, eu quero ver se eu tenho capacidade de entregar. Ele vai ter que chamar essa galera toda numa sala e conversar com eles para entender, para saber se ele pode ou não aceitar esse pedido. Se você tem esses dados no sistema, é um relatório que você gera, é um cronograma que você vai gerar para enxergar a tua disponibilidade. Ou para aceitar e determinar, não, eu consigo atender este pedido no prazo que precisa. Para mim, o principal ganho é esse, da informação estar disponível. Disponível a todo. Isso, de forma clara. Vamos falar um pouco mais então desses ganhos aí, que na realidade a pessoa que tem um sistema já conhece os ganhos. Nem sempre utiliza da melhor forma, mas isso cada empresa tem o seu jeito de trabalhar. Falem mais sobre esses ganhos, ganho de tempo, ganho de produtividade, ganho de eficiência, menor lead time, menor desperdício. O que está envolvido nesse ganho? E principalmente tu falou aqui 2 palavras bem importantes, que torna o processo mais claro e instantâneo para quem está fazendo isso. Então fale mais desses benefícios do processo de planejamento. Bom, os ganhos, né, como a gente já falou, né, no momento que tu tá centralizado tudo num local único, né, as informações estão mais acessíveis, né, daqui a pouco, se tu tá em Excel, daqui a pouco alguém tá editando aquele Excel, mas quem tá vendo é só aquela pessoa, né, tu não tá enxergando, né, isso, né? Então,
daqui a pouco tu pode comprometer daqui a pouco alguma entrega, né? Porque tu não... eu não vi a planilha do João lá, né? E passou e eu disse que eu ia entregar aquela quantidade X, mas não vi que lá ia estourar o problema, né? Então, aqui tendo tudo isso centralizado, tu consegue enxergar nessas essas demandas, né? E tendo cadastro de setores, de time, tempos, né? Tu consegue ter a questão de monitoramento, de eficiência, né? Enfim, N relatórios, N números, tu consegue acompanhar isso desde a entrada do pedido até a entrega dele, né? Tu consegue ter essa visão, né, da tua capacidade de estar produzindo e das capacidades individuais, vamos dizer assim, né, de cada... É você pensar em administrar o teu recurso, que está cada vez mais escasso, né? A gente fala aqui de recurso humano, então todo mundo que é aqui do Vale sabe como a gente está sofrendo uma escassez de mão de obra, principalmente em chão de fábrica. Tem trabalhos que você não encontra mais pessoas para substituir, as pessoas não estão indo, não querem mais trabalhar em chão de fábrica. Então eu preciso administrar esse meu recurso. É um ganho, eu consigo produzir mais com menos pessoas quando eu tenho um planejamento bem acertadinho. A entrega, eu consigo cumprir com as minhas entregas e tudo isso envolve a lucratividade da empresa. Então, para eu conseguir manter a minha empresa, eu preciso ter lucro, eu preciso que ela se pague, né? E para isso, eu preciso fazer a gestão dos meus recursos. E a programação, dentro ali da questão do planejamento, ela faz isso. Ela te ajuda a planejar, a organizar, gerir os teus recursos. Isso é um baita ganho. Você consegue atender os pedidos, você consegue fazer com qualidade, no tempo que você se planejou para fazer, aí entra a questão de tempos, custos e tudo mais, né, que você previu para o teu produto, e você vai conseguir lucrar com isso. Você efetivamente vai ter um lucro, o teu ganho no final acaba sendo esse. Você atende o pedido, você se mantém no mercado e você utiliza o teu recurso, está cada vez mais escasso, da melhor forma possível. Muito bem. Ou seja, se a gente está numa competição global, e nessa competição global nós estamos vendo um monte de tecnologias, é básico ter um bom PCP estruturado. Sim. Com certeza, né? Senão você não consegue ter uma competitividade e ao mesmo tempo sobreviver no mercado. Ok. Vamos falar um pouquinho agora, a partir do planejamento, do direcionamento. Vocês já falaram em impacto de mão de obra, de alguns recursos, e falem um pouquinho mais sobre essa fase do direcionamento. Quer dizer, está planejado, está organizado, vamos direcionar. O que isso significa na prática? Então, dentro do PCP, tu vai programar, tu vai ter que direcionar, né? Para aonde produto A vai, onde produto B vai, ou onde etapa X vai, né? Então, isso tudo tu consegue direcionar, né? Ou se tu vai mandar para terceiros, ou se tu vai fazer interno, ou se uma etapa eu tenho que mandar uma filial X, né? Então, conforme a gente já mencionou, né? Até nesses cadastros, né? Tudo isso tu consegue dar os direcionamentos certos, né? Daqui a pouco tu vai largar isso para N caminhos diferentes, mas no final eles têm que se juntar para tu entregar o produto final, não? Então, dentro do PCP tu consegue dar todos esses direcionamentos, né? Além de outros recursos, né? Como... Não, com certeza. Recurso de pessoa, de novo a gente volta para recurso de ferramental. O direcionamento, ele é baseado lá nos cadastros, que a gente comentou anteriormente, então eu vou definir onde cada produto pode ser produzido. E aqui entra de novo a gestão de recursos. Então, eu vou ver onde é mais barato para eu produzir, onde eu mantenho minha qualidade de acordo com o produto que eu estou produzindo. E aqui a gente tem vários cenários. Os nossos clientes, a gente sempre comenta, né, o nosso diretor aqui, o Léo fala, que todo mundo faz sapato, mas cada um faz de um jeito diferente. Cada um faz do seu jeito e show de bola. Eu tenho clientes, por exemplo, que eles têm unidades produtivas dentro do mesmo prédio, dentro da mesma empresa. Então, eu tenho fábricas, a gente chama de fábricas, já direcionadas para o tipo de produto que eles vão produzir. Então, eu tenho lá uma fábrica para tênis, eu tenho uma fábrica para bota, eu tenho uma fábrica para sandália, de acordo com os processos de cada produto.
Isso vai estar lá no cadastro, o programador vai fazer o quê? Vai só... Os programadores, vamos dizer, não vai ter muita ação, né? O sistema já vai... Já vai definir para onde aí vai ser produzido dentro ali da capacidade disponível para cada um. Existem exceções? Sim, entrou sazonalidade, né? Ou mesmo isso a gente falou de ter um produto que está em alta e todo mundo quer vender, todo mundo bota para vender esse produto. E aí eu vou ter que adaptar algumas linhas de produção. Então entra o expertise, a inteligência do programador de saber para onde ele pode direcionar aquela produção. Daqui a pouco ele pode jogar algum produto mais para frente, né? Pouco ele tem essa flexibilidade. Ele tem, porque ele sabe que o lead time daquele produto é menor, então ele pode programar ele mais para frente. Porque a gente tem estoque parado também, não é muito inteligente nessa questão de lucratividade. E eu tenho, hoje, com essa questão da agilidade de mercado, eu tenho, por exemplo, o cliente que ele deixa uma linha de produção única que atende todo o mix de produto dele. E não é um cliente que tem pouco mix de produto, não. Ele tem vários, ele tem sandália, ele tem tênis, ele produz vários tipos de produto com muita diferença entre eles e ele produz tudo numa linha de produto só e ele vai jogando ali a produção, vai balanceando. Eu esqueci de colocar balanceamento. Ele vai balanceando a produção dele de acordo com o mix que ele tem para produzir naquela semana. E a meta dele de lead time é curtíssimo, é bem abaixo do padrão de mercado. Então, a gente tem dentro dessa questão do direcionamento, tem a política de cada empresa, tem a capacidade de cada empresa, tem o recurso de cada empresa que o programador vai administrar. E vai utilizar, sim, dos dados ali do sistema para saber qual melhor lugar, qual lugar mais adequado e isso para o recurso tal só tem naquele local, né? O sistema já consegue direcionar então para aquele local específico. Isso, que dentro das variáveis a gente tem também essas questões de recursos isolados, né? Pois é, a palavra balanceamento ficou muito clara. E vocês falaram que tem N caminhos para ser direcionado. Vários vocês citaram. Outras fábricas, até um terceiro, até fábrica dentro da fábrica. Isso. Vamos explorar um pouco mais sobre esse N caminho e como é que fazer esse balanceamento todo. Pensa só, uma empresa que fabrica 100 pares por dia é uma coisa, uma empresa que fabrica 40 mil pares por dia é outra realidade. Fale um pouquinho então dessa discrepância entre o pequeno e o grande e essa questão de vários caminhos e desse balanceamento. E entra o mix de produto também. Você produzir muitos pares de um mesmo produto, como era lá no começo dos anos 2000, fim dos anos 80, era um mix de produto muito pequeno. Então, balanceamento era algo assim, tipo, montava o setup de uma empresa, de uma fábrica, que ele ficava rodando semana, mês. Produto. Hoje só mandava embora praticamente, né? Exato. Hoje tu tem produtos que em uma manhã tu já produziu 100, 200 pares de diferentes kits de produto. Isso aí. Então, com esses cadastros dentro do sistema, tu consegue ter esses balanceamentos, né? Tu consegue equilibrar, né? Consegue direcionar, né? Daqui a pouco uma fábrica não vai ficar tão ociosa e tu consegue, então, manter esse equilíbrio, né? E você consegue parametrizar no sistema, por exemplo, o tamanho dos seus lotes, que isso é outra coisa. Antigamente a gente trabalhava com lotes gigantescos, de 1000 pares e por aí. Hoje em dia nossos lotes, ou talões, se você quiser descer o nível ali, eles são de 12, 24 pares. Então isso também diminuiu. Eu estou trabalhando com vários talõezinhos dentro da minha esteira, para atender esse mix. Então, eu dou, sei lá, 12 pares de tênis, depois vem 12 pares de sandália, daí vem 12 pares de chinelo, e assim vai indo, pessoal. Tem que saber para onde direcionar, se vai ter atendimento ali dessa demanda que está cada vez mais diversificada. Significa que o talão tem um papel muito importante. E o sistema tem a possibilidade de escolher vários talões, conforme a necessidade da empresa para facilitar esse direcionamento e a execução do processo? Sim, na hora da programação, né, que tu vai gerar, tu vai ter pedidos, né, que tu vai ter níveis, né, tu vai gerar um lote,
que é um agrupado de pedidos, que vai ter uma ordem de serviço, né, que é um agrupado de modelos atuais, né, e depois o menor nível que é o talão, né. Então, na hora de tu programar, tu pode definir, né, se tu quer gerar lotes de pedidos, ou cada pedido gera um lote, e isso tudo depois no seu fluxo, né, fica para tu te balancear, simplifica, né, vamos dizer assim, né, tu consegue daí também rastrear melhor onde que tal produto tá, ou tal pedido tá, né, então esse é vamos dizer assim, é os níveis, né, tu tem um pedido, gera um lote, gera uma ordem de serviço, o menor nível que é um talão, né. Rastreio deixa pra gente falar depois um pouco. Depois. Mas para mim o principal, e a SafeTech também tem outro diferencial que poucos sistemas têm, que é chegar no nível do tamanho do produto, né? Pois a maioria dos sistemas vai chegar até o SKU, que é o quê? É produto e cor. Então é aquele tênis vermelho, aquela sandália amarela. A gente consegue chegar em nível de tamanho. Então eu tenho meu controle de talão em nível de tamanho. Falando ali na hierarquia, o lote, agrupou tudo que eu tenho Agrupou 50 mil par. Isso aí, pode ser um lote enorme, eu vou quebrar a colossal de produção, aí vou fazer minha jogada. A minha ordem de serviço é produto. E o meu talão daí chega no nível de tamanho. O nível desse tamanho. E isso aqui é um baita diferencial da SafeTech, de chegar em nível de tamanho, para ter o controle em nível de tamanho. Mas a gente vai falar de controle depois. Pois é, mas aí vamos falar um pouquinho sobre a variabilidade que vocês estão trazendo aí. Eu estou fazendo uma conta bem simples aqui, que é o seguinte, eu tenho um par de sapato para produzir de uma cor preta, tamanho 40. E aí eu tenho que produzir tamanho 41, 42, 43, 44, 45, 39, 38, 37, até 35 vamos colocar. E aí eu mudo, inclusive, a cor desse sapato. Aí eu trago um outro modelo e vou acrescentando e a coisa vai ficando cada vez mais complexa nesse sentido. Sim. Nesse momento dessa complexidade, a minha pergunta nesse direcionamento, o programador, ele leva em consideração as máquinas e as pessoas que estão naquela esteira, como é que ele faz essa programação? Ferramental. Que aí tem que pensar no ferramental também. Qual é a lógica que ele vai ter que usar? Tem dados que ele vai buscar informação para melhor direcionar para um lado para o outro? Eu sei que o sistema é bem amplo nesse sentido. A gente acabou de falar, César, a gente tem os cadastros no sistema. Pois é. Tudo isso, essas informações, então, a gente tem recurso, tá? Não é todo mundo que usa, não é todo mundo que usa, mas a gente tem esse recurso, sim, de colocar esses dados desde pessoa, que é o cadastro de tempos, né, Rodrigo? Tem. O maquinário também, aí é o recurso de maquinário. Ferramental, que a gente chama de utilitário dentro do sistema, tudo isso a gente tem. Tem uma parte de programação em si, né? Tu tem um simulador também, né? Tu pode ver o que tu já programou, o que tu tem a programar, e ali tu já consegue enxergar, né? Como é que tá a tua capacidade, né? Para isso funcionar, tem que estar tudo parametrizado certinho. Isso, já tá em 60%, já tá em 80%, já passou de 100%, tu consegue simular isso também e enxergar, né? Antes de tu, de fato, vamos dizer assim, programar. Gerar o lote, já vai terminar o lote. Porque quando eu gero o lote, no lote já vai, né, o local de produção. Local de produção, né? Quer dizer que isso gera clareza no processo e matéria-prima que tem que ser comprada, as áreas que estão relacionadas, as pessoas que estão ali, tem folga, tem férias, é um contexto como um todo. Isso tudo acaba criando uma sinergia, então, dentro da fábrica. Sim. E a gente comentou antes, né, que a gente tá com uma escassez de mão de obra. Ok. E aqui eu nem tô falando, assim, escassez de mão de obra qualificada, não, de mão de obra mesmo. As pessoas não estão mais indo para o chão de fábrica. Então tá me faltando cortador, tá me faltando montador de bico, tá me faltando revisor, costureira, tudo isso tá faltando. Então, quando eu utilizo os recursos do sistema para otimizar o recurso humano que eu tenho, eu vou ter um ganho ali. Porque a escassez de mão de obra, essa redução de disponibilidade de mão de obra, ela não é algo que vai passar. Eu acredito pessoalmente que vai piorar com o tempo. Então, a gente precisa trabalhar mais com o quê? Com tecnologia. E os nossos clientes são muito ligados nisso aí, eles buscam tecnologia. A gente tem ótimos parceiros nesse sentido, então eles estão cada vez mais buscando o quê? Tecnologias para poder
aproveitar melhor essa mão de obra que hoje eles têm disponível. Então, o sistema ele vem ao encontro disso. Quando eu tenho tudo parametrizado certinho, eu vou consumir essas informações do sistema para saber onde eu posso aproveitar melhor a minha mão de obra para atender o pedido. E fazer esse cruzamento, tá? De ferramental, maquinário, recurso humano, né? Que é a mão de obra. Disponibilidade do local, né? Isso, e o mix de produto, com as exigências, demandas do produto, e ele vai estar disponível e a demanda. E casa tudo isso. E aí vem o controle. A gente vai controlar essa história toda aí, né? Quer dizer, vamos produzir, vamos planejar. E agora o controle, como é que fica nesse processo? Porque nós sabemos, tem máquinas envolvidas que podem quebrar. Tem pessoas envolvidas que talvez fiquem doentes. É uma situação que possa acontecer com o fornecedor que não entregou. E assim por diante. Fale um pouquinho como é controlar esse processo todo aí. Então, tendo tudo isso, né? Temos que ter o controle, né? Só temos que enxergar como é que tá. Então, a gente tem N cronogramas de produção, né? Que são relatórios, acompanhar, né? Que tem N possibilidades de filtros, né? Tu pode ver o que tu já produziu, o que falta tu produzir, o que falta o meu setor produzir para entregar para o setor da gesina. Já que parou a produção do lote, talão, uau, isso aqui eu mandei para um terceiro, né? Se já voltou ou não voltou. Isso tudo é o controle, isso tudo tu consegue enxergar dentro do sistema, né? Esse acompanhamento, a questão de matéria-prima, né? Tu também consegue enxergar o que tu já abasteceu, se tu tem esse material em casa, daqui a pouco o material vai atrasar, daqui a pouco eu preciso, daqui a pouco dar uma manutenção nesse lote, né? Alterar a data de entrega ou antecipar num outro lote para mim não ficar com a minha produção daqui a pouco parada, né? Então, isso tudo tu consegue enxergar dentro dos controles, né? A gente tem muitas variáveis, e aqui o tempo até, tipo, a gente poderia ficar horas falando, quem diria, de um assunto que eu particularmente não me empolgo muito, que é a programação, mas a gente se escondeu aí muitas, exato, quando vai daí, o que acontece? A gente tem N variáveis para controlar. Tem a questão de lead time de matéria-prima. Então, você comentou ali atrás antes, César, sobre a abertura de mercados. Hoje eu tenho acesso a fornecedor no mundo todo. E eu ganho vantagem competitiva, tanto de tecnologia quanto de preço, comprando de fornecedores do mundo todo. Então, são questões que são variáveis que vão influenciar e eu preciso controlar isso para minha programação andar lisinho. Então, eu tenho que ter o controle, por exemplo, se a minha matéria-prima está chegando para eu botar um determinado produto em produção. Outra questão é que o controle, ele evoluiu muito, né? A gente, que já está há bastante tempo no mercado, a gente vê vários movimentos da indústria, né? Então, lá atrás, quando eu comecei, era o quê? Era a terceirização. Ninguém mais queria botar muito a mão ali dentro do processo, terceirizava tudo. Agora a gente sente um caminho inverso, eles trazendo para dentro de casa. E o que a gente tem também, outro movimento muito forte que a gente tem acompanhado aqui, é das certificações. Então, às vezes, para eu garantir uma venda para um determinado cliente, para um determinado mercado, eu tenho que garantir a certificação, eu tenho que ganhar um selo e eu preciso sustentar esse selo, essa certificação. A gente tem aí a BVTEX, que é uma entidade aqui brasileira que garante que não vai ter um trabalho escravo botando a mão naquele produto que tu está comprando, que são... como é que fala? Diretrizes, né? São diretrizes e garante que ele está sendo produzido de acordo com a legislação trabalhista, que todo mundo está cumprindo, está fazendo direitinho e que ele não está sustentando trabalho escravo, nem nada nesse sentido. Então, isso é controle também que a gente entrega no sistema. Quando eu determino quais terceiros têm o selo ABVTEX, na hora de programar, é outra variável que o programador tem que ter. E eu tenho isso no sistema também, eu consigo determinar qual terceiro eu tenho a certificação. Então, aquele cliente, por exemplo, eu só posso enviar para os terceiros que têm a certificação. E eu consigo garantir isso para a certificadora. Quando eu for auditado, por exemplo, eu vou garantir. Agora a gente está tendo ali uma outra de matéria-prima que é de reciclado, garantir ali a sustentabilidade do processo. Então,
Isso evoluiu muito também. Então, a programação, essa variável que, se você for pensar ali em 2004, não existia, não era, porque não era global, não tinha essas questões, né? Então, hoje a gente tem também que controlar o processo para responder externamente para essas auditorias, né? Braga manter essa certificação. E tudo isso vem em cima de cadastros, né, dentro do sistema. Tudo são parâmetros. Daí o PCP vai dar os direcionamentos. De novo, a gente volta para aquela história. Alguém vai manter o sistema abastecido das informações, das parametrizações, das travas, e o programador vai consumir isso aí na hora de determinar para onde vai. E depois ele vai, na volta, isso tudo vai trazer dados para ele controlar, para ele ver se a produção dele está tendo lucratividade, se ele está mantendo ali a linha de produção. Falando em lucratividade, né, a gente entra num outro ponto que é a questão de eficiência, né? A gente Isso, da eficiência, né? tendo cadastro de tempos de pessoas e tendo os registros de horas trabalhadas, horas produtivas, tu consegue medir a tua eficiência, né? Se aquilo que tu planejou está sendo executado e em cima disso tu tomada de ações, né? Daqui a pouco tu tá vendo que a tua eficiência tá baixa, né? Ou tu consegue atuar naqueles pontos específicos, né? De forma profissional, não. Não vai dizer, a Janina não tá entregando a costura porque ela não quer. Não, tu vai lá e vai verificar. Daqui a pouco a máquina dela tá dando problema. Daqui a pouco é um ferramental que ela não tá tendo acesso. Entende? É tudo dentro do sistema. De pessoas, né? Daqui a pouco tá faltando pessoas nos Giros de pessoas, né? pessoas, né? Então isso é um indicador, né? Um indicador que tu consegue enxergar, né? E tu precisa considerar. Não adianta você montar um cenário perfeito e medir a tua previsão ali, a tua capacidade num cenário perfeito, que nunca existiu. Eu vou calcular tudo como se fosse eficiência 100%. Sim. Não acontece, minha média é 50%. Então, o que tá errado? Alguma coisa tá errado. Não existe, né, Rodrigo? Você planejar, executar, controlar, se tu não tiver essa eficiência bem resolvida. Medir a eficiência. E acompanha, né? Tem que controlar. Vocês citaram há pouco que as empresas estão trazendo para dentro de casa uma boa parte da produção pela terceira. Eu percebo, pelo menos, não sei, tipo, eu tenho percebido isso. Até nesse movimento, né, de trazer de volta, né? Quer dizer, você tem uma estratégia de fazer toda a parte produtiva interna, É isso aí. sem terceiro. Componentes e tudo. Pela questão de logística, a questão de qualidade, certificação e outros mais. O quanto a tecnologia, como o ERP da SafeTech, ajudou para que isso acontecesse de uma forma estruturada? Vamos dizer assim, hoje se tu só recebesse o pedido e mandasse para fora, o teu controle era só controlar os que mandou e que tu recebeu, né? Então, se tu vai trazer isso internamente, né? Então, aí entra o ponto que a gente falou, né? Tendo os cadastros certinho, então o PCB tu vai conseguir isso, né? Internamente, né? Tendo essa logística. Exato. Para exemplificar, assim, ilustrar. A gente tinha um módulo de componentes, que era a parte, porque pouca gente utilizava. Então, a gente tinha o item árvore e um módulo lá de componentes que era totalmente a parte do sistema, que era para quê? Para fazer o cadastro daqueles itens que eu preciso fazer um processo antes de aplicar ele ao calçado. Dublado, ou pré-fabricado, ou mesmo solado, palmilhas, que são o que a gente chama de componente, né? Isso tudo eu tinha à parte, mas com pouquíssimo recurso, porque realmente não tinha demanda para esses módulos, porque a dublagem era feita fora, então eu precisava controlar a entrada e saída apenas. E esses controles muitas vezes era no grito, né? Que você lá ligando, pentelhando o teu fornecedor para receber, teu beneficiador. E hoje a gente criou uma estrutura dentro do sistema de ficha técnica de produto que é semelhante ao meu produto pronto. Então eu estou tratando meu solado, minha palmilha, meu dublar, minhas tiras, como se fosse um produto pronto. Mesmo o recurso que eu tenho de programação para o meu calçado, que é o lojista, que é uma pessoa lá de fora que vai comprar, eu tenho para isso que eu produzo internamente. Eu tenho para minha tira, eu tenho para o meu solado, eu tenho para o meu dublado. Então, eu consigo trazer a mesma estrutura de programação de produto pronto para componente. Então, aqui a gente já vê o quanto essa é verticalização do chão. Esse negócio de trazer para dentro trazer a produção
para dentro, acabou, tipo, demandando que a agência Stack também se atualizasse para atender essa demanda. Vamos botar fogo no parquinho agora. Chegou a hora. Vamos botar fogo no parquinho. Legal. É tudo muito bonito. A gente vai programar, vamos colocar no sistema, vamos treinar as pessoas, vai para esteira, é produzido, é feito o controle, tá aí. Lindo, maravilhoso. Mas nós sabemos que o mercado é sazonal ou muitas vezes demanda determinados produtos em épocas que não estão programadas para isso. Gente, Inverno no verão, verão no inverno. A gente tem, olha o que é o Brasil. começando pelo Brasil, mas vários clientes nossos que exportam para um monte de países que no momento lá é frio, no outro momento aqui é quente, e assim vai. E como é que faz, respeitando a integridade, compliance do sistema, a organização do sistema, como faz com um pedidinho aquele que entra, tipo assim, no meio do nada e a gente precisa reorganizar rápido esse processo. Vamos botar fogo no parquinho. Tá tudo muito bem organizado. Daqui a pouco entra algo muito grande. Você precisa literalmente reorganizar o processo para você poder entregar e atender aquele cliente que faz uma diferença no final do ano. Tipo, dezembro, vendeu muito na Black Friday, eu preciso repor. E agora? Se a minha entrega, a minha fábrica já está entrando de férias, ou no início do ano, da mesma forma. Como é que funciona o sistema nesse sentido? Ele vai responder à altura ou não? Bom, o sistema, como tu tem todos os controles, cadastro, Parâmetro, tu consegue enxergar o que tu tem a produzir, o que tu tá produzindo, datas, né? Daqui a pouco tu te possibilita tu remanejar daqui a pouco algum lote, alguma OS, algum pedido que tem alguma entrega mais para frente, para tu encaixar essa demanda, né? Então, tu tendo esses cadastros, né, das tuas capacidades, tu consegue jogar, né? Tu consegue daqui a pouco tirar esse produto do local A, vamos produzir no local B, porque lá aquele pedido eu consigo jogar ele mais para frente, não? Então, isso tu consegue enxergar e daqui a pouco e encontrar esses encaixes dentro da tua produção, né? Tu consegue ter esse panorama, né? Essa visão, né? Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o sistema traz flexibilidade, então, para o processo. traz, sim. Consegue alterar datas, daqui a pouco, Reprogramar. tanto a nível do lote, daqui a pouco de um setor X, tu consegue alterar, daqui a pouco só aquele setor, não, aquele setor lá, vamos segurar um pouquinho aquela etapa daquele setor, vamos nós encaixar Vou tirar de um determinado lugar e vou produzir em outro. em outro local. Desde que os cadastros estejam certinho. E aí, assim, ó, a gente bateu aqui na tecla do cadastro, né? Preciso ter tudo parametrizado e tal. Mas a movimentação, ela também precisa ser registrada em tempo real. Então, conforme eu for passando com esse talão na produção, eu tenho que ir dando as baixas, eu preciso ir atualizando, eu preciso ir consumindo e gerando informação no sistema. Porque aí, se eu tô rodando com talão, baixei, o cara lá do planejamento, da programação, ele vai enxergar, cara, aqui já andou, eu tenho isso aqui disponível. E sobre as variáveis, a sazonalidade, cara, a gente tem cliente que produz infantil, então o foco dele vai ser o quê? Volta às aulas. Então, para eu atender volta às aulas, que é fevereiro, eu tenho que ter minha produção bombando ali em janeiro, eu tenho Dia das Crianças. Natal é geral, né? Mas eu tenho feminino, que a maior venda do ano é Dia das Mães. Então, lá em maio, eu preciso ter tudo na prateleira. Então, nem isso é padrão mais, como antigamente a gente tinha o Natal e tinha as feiras, né? Para lançamento e tal. Então, a gente precisava trabalhar muito para ter isso disponível. Hoje em dia, cada cliente tem a sua sazonalidade e ainda tem esse efeito de produto. Às vezes tem que furar a fila, né? Exato, porque tu aposta num produto, vem lá a pessoa X, artista. Aí, eu trabalhei lá onde eu trabalhava antes, eu trabalhava na parte de desenvolvimento e às vezes do nada marca X lançou um produto e tu tinha que lançar um também. Isso, na mesma linha para aproveitar a onda. Marketing, sabe? Então, tudo isso influencia no planejamento. E para eu poder aproveitar, eu preciso ter clareza
essa visão. A visão da tua produção, né? Isso, Como da tal, disponibilidade, da tua capacidade e tudo mais. então tudo isso tem a rastreabilidade que tu consegue enxergar. Exato. Tu consegue rastrear tudo isso. Já estamos há 40 minutos aqui. Um tema talvez meio árido para algumas pessoas, Nem mas empolgante. olha como empolgante está sendo nós conversarmos sobre esse tema aqui. Mas me surgiu uma dúvida. E a vantagem para você, nosso amigo Seifer, é que eu faço o papel daquele que não conhece a indústria calçadista. E eu faço o papel e as perguntas para que você tenha um esclarecimento maior. Se você está entrando, se você já está de acordo com o que nós temos a oferecer. Mas tem uma questão que me chamou a atenção, que foi a questão de pessoas. Ou seja, é um dos recursos do processo, mas quando tu tem uma grande flexibilidade, tu também precisa ter um grande treinamento das pessoas, um volume grande de treinamento, um volume grande de informações, para que a partir do momento que há essa flexibilidade, eu possa me adequar rapidamente. Falem um pouquinho sobre essa questão de treinar as pessoas para que todo esse processo possa funcionar da melhor maneira. Acho que o treinamento operacional, né, ele é importante, né, cara? As pessoas daqui a pouco ser mais polivalentes, né, isso dentro da produção em si, né, para daí que tu consiga diversificar, né, produto X eu consigo largar tanto no local A como no local B, né, então também é importante esse trabalho dos treinamentos da mão de obra. Com certeza. Tu precisa levar isso em consideração para fazer o balanceamento, por exemplo, de produção. Para entender onde você vai programar, tu tem que saber quais são as capacidades das pessoas que estão naquele local de produção. Local que é os teus minutos, né, disponíveis para executar tal São minutos do quê? De costureira, de preparadeira, de cortador, chanfradeiro, entendeu? Take. Bem de base. Bem de base. E a gente fala de um mix de produto super diverso, né? Então, eu preciso ter pessoas que consigam transitar entre vários tipos de produto, porque a gente comentou do caso do nosso cliente, que ele tem uma esteira só, uma unidade produtiva só, que roda todo tipo de produto. Então, o funcionário, para trabalhar com ele, ele vai precisar produzir sandália, tênis, bota, chinelo. Então, ele vai precisar ser polivalente, ele vai precisar ter treinamento para várias funções. E até no sistema a gente tem isso, né, Rodrigo? Esse cadastro, esse tempo de treinamento para considerar que aquela pessoa está aprendendo a função, então a eficiência dela não vai ser 100% no caso. Muito bem. Que bom que tem a SafeTech Educação também com vários cursos. Procure aí na loja do seu Play Store ou no Google, no Apple Store, SafeTech, e você vai ter vários cursos gratuitos, inclusive esse nosso conteúdo vai estar lá para você. Mas vamos agora, chegamos no nosso momento de reflexão. O momento de reflexão é aquele momento que eu peço a opinião, ou principalmente o posicionamento dos nossos convidados, no caso hoje a G e o Rodrigão, falando de uma forma próxima, que nós temos uma relação aqui muito boa, mas eu pergunto para vocês, hoje, esse conceito todo está sendo trabalhado, ele está sendo bem aplicado na cadeia calçadista ou tem muita coisa ainda para melhorar? Qual é a visão de vocês sobre esse conteúdo, sobre esse tema? Ele está sendo aplicado e vai vamos dizer assim, de pessoa para pessoa, né? Tem quem aplique num determinado padrão, tem outros que seguem outro padrão. Acho que dá para melhorar, tipo, dá para usar mais as ferramentas, né? A gente vê que às vezes não se usa toda a capacidade que o RP tem, né? De entregar, né? Mas a gente está aí para mostrar, né? Que tem muitas funcionalidades, né? Tem muitos recursos que o RP pode te entregar, né? Então, tá disponível, né? A gente tá aí para ajudar, para treinar qualquer coisa, né? Para rotinas que a pouco que estão meio desconhecidas, assim, né? Pra gente dar um suporte, né? Para usar todas essas ferramentas que a gente falou que o sistema tem, né? O processo de programação, assim como eu penso que custos e tempos, eles são mais resistentes à aderência do sistema. Por padrão tá?
Eu não tenho, assim, cliente A, cliente B para falar, não. Mas, quem usa, a gente tem clientes que exigem mais do sistema. E isso acaba aprimorando o sistema. A gente acaba evoluindo. Olha o que eu comentei ali dos componentes, né? Foi uma evolução que partiu de clientes. Então, a gente evolui muito com quem utiliza o sistema. Então, muitas vezes hoje as pessoas não utilizam porque sentem falta de uma flexibilidade, de alguma coisa que a planilha de Excel traz, por exemplo, mas não veem que eles perdem na controladoria, na confiabilidade das informações e tudo mais. A gente tem os clientes que utilizam muito e eles estão o tempo todo exigindo da gente que a gente se atualize, que a gente melhore a ferramenta, a gente está sempre aí. Vai acompanhando essas movimentações. São os nossos, eu sei que não pode mais chamar de usuário, mas os premium, que eu penso que eles ajudam a gente, tanto a gente consultoria, a ir para dentro do processo e aprender mais do processo, porque a gente presta esse tipo de consultoria também. Não só para usar a ferramenta, para usar o sistema, mas também de processo. A gente tem pessoas muito capacitadas aqui, toda a consultoria veio do chão de fábrica, veio da indústria, no caso, chão de fábrica não, mas veio da indústria, veio da operação, então a gente tem capacidade técnica, sim, de ajudar, tanto no processo, mas principalmente o que eu, Gianina, tenho ali como missão é de usar a ferramenta do sistema. A gente tem ferramentas, então, não estou conseguindo usar o cronograma para fazer o meu controle produtivo. Chama a gente para ver o que a gente pode melhorar para você conseguir utilizar, porque o sucesso do sistema, ele é diretamente relacionado ao sucesso do cliente. Então, eu preciso que aquele programador utilize e ele tenha satisfação em usar o sistema para fazer o controle, para fazer o planejamento, o direcionamento dele. Hoje eu diria assim, que a programação, ela é bem subutilizada. As ferramentas de programação, elas poderiam render muito mais resultado dentro do processo, assim, no geral. Tem clientes que utilizam muito, utilizam super bem, utilizam bastante, dentro desses 3 tópicos que a gente falou, utilizem todos. Tem o cliente que utiliza mais ali na parte de controle, tem cliente que utiliza mais na parte de planejamento, mais na parte de direcionamento, né? Então, cada um ali tem seu nível de maturidade de uso do sistema. Mas, no geral, eu acredito que o SafeTech é um sistema muito bom. Ele veio de dentro da indústria, então, indústria calçadista, né? Então, ele tem muito a oferecer e, às vezes, as pessoas acabam não utilizando. Pois é, tudo que vocês trouxeram tem muito a ver com a nossa frase que diz o porquê SafeTech, né? Transformar a inteligência de mercado em prosperidade. Como vocês falaram, prosperidade e sucesso do cliente. A gente sempre traz isso. Soluções para o cliente, né? Vocês trouxeram também a questão da customização, ou seja, é um pilar SafeTech em relação ao processo. Eu não posso deixar de citar tanto os manuais que são desenvolvidos por esses dois e todos os outros consultores, quanto os cursos que são aplicados dentro desse processo. Então, a SafeTech também se preocupa com a educação nesse sentido, porque não são só máquinas, são as pessoas que estão envolvidas para que possam ter esse entendimento todo e literalmente, o negócio ter a prosperidade que realmente precisa. E eu queria pedir agora no final, um recado final para os nossos Safers, começando pelo Rodrigo. Então, eu queria agradecer de novo a vocês por participar desse videocast com mais informações, conhecimentos e bate-papo descontraído, né? E para quem está nos assistindo, né, continue acompanhando nós aqui, né, nas esteiras de conhecimento, nas nossas redes sociais. E se tenham dúvidas ou sugestões, né, entre em contato. Vocês comentaram de um ponto X lá, entre em contato se tenha mais dúvida, né, que a gente apresenta, a gente vai, treina, mostra processos, né, e é isso daí, Células. Legal, Gê? Eu, como palavra final, eu bato muito na tecla de melhorar a cadeia da indústria como um todo, e eu acho que a gente está aqui para isso, é uma das missões da SafeTech. Agora está entrando a esteira de conhecimento, para disseminar esse conhecimento, para levar para mais pessoas. E a parte de programação, ela é fundamental, é uma parte não tão empolgante quanto ficha técnica, mas ela é necessária. Mas isso é o coração dela falando, tá, gente? Não precisam ficar preocupados. O coração dela é ficha técnica. É só ficha técnica. Mas ela mexe em toda a área industrial. E a programação,
ela, como consumidora de dados do sistema e tudo mais, ela tem um potencial muito grande de otimizar o processo e ela tem o impacto dela em todas as áreas. Gera resultado. Ela é uma série. Gera resultados. Isso diminui o atrito entre as áreas e tudo mais. Então, uma programação bem feita, ela, dentro do sistema, ela vai te trazer resultados, sim. Se você está tendo alguma dificuldade, chama a gente está aqui para ajudar e vai ser uma honra ajudar a otimizar o sistema com o processo. Muito bem, queremos agradecer ao nosso convidado. Estamos chegando ao final do nosso 9º episódio de PCP Programação, dessa primeira temporada, que eu tenho certeza que você está acompanhando com toda empolgação e engajamento. Eu quero agradecer a todos que estão aqui e principalmente sugerir que você acesse aí no seu celular e baixe o aplicativo SafeTech. Nele você vai ter 2 questões muito fortes. A primeira, educação, onde você vai ter esses conteúdos e tantos outros, diários, semanais, mensais, ligados e focados na sua educação dentro do processo. E ao mesmo tempo, nesse aplicativo, nesse app SafeTech, você vai conseguir levar os seus conhecimentos a uma comunidade dentro da cadeia calçadista de troca de informações, troca de conhecimentos e principalmente desenvolvimento para a sua carreira, para o seu negócio, para tudo que envolve você. Se você quer acessar no Instagram, @esteira de conhecimentos, você também pode acessar no YouTube e você pode acessar no aplicativo. Quero agradecer também ao nosso Gold Partner, @safetech.inovação. E siga-nos no Spotify ou no Amazon Music se você estiver no iTunes, marque aí as estrelinhas que nós vamos agradecer bastante. Tenha certeza que aqui na SafeTech você sempre vai ter conteúdos de qualidade, pessoas altamente qualificadas, direcionadas e focadas no sucesso do seu negócio para gerar prosperidade com inteligência de mercado e muita transformação. Então, continue conosco e nós estamos aqui até o próximo episódio de Esteira do Conhecimentos. Siga conosco.